Em algum momento da nossa vida, possivelmente já nos perguntamos: por que estamos isolados? Como foi dito nos vídeos anteriores, se há um número quase infindável de seres quase perfeitos e de seres perfeitos que preenchem essa lacuna tão óbvia entre nós, réis mortais, e Deus, por que nenhum deles está aqui em carne e osso para nos esclarecer? Bom, como foi falado, a razão da experiência pode justificar isso, mas não é só isso que compõe o fato do nosso isolamento. Há outros fatores. Mas antes de esclarecer melhor esses fatores, há outras perguntas que acompanham esses questionamentos, não é mesmo? E a suposta queda do homem? Estamos isolados porque pecamos? Estamos pagando pelos nossos erros? Como é isso? Primeiramente, para responder todas essas perguntas, temos que entender antes o que é o mal e o pecado. O pecado é potencial em todos os lugares nos quais seres imperfeitos são dotados com a capacidade de escolher entre o bem e o mal, por meio do livre-arbítrio. Num universo de coisas e seres evolucionários, o contraste entre a perfeição e a imperfeição gera o mal potencial. O conflito entre a verdade e a falsidade produz o erro da confusão. O dom divino da escolha, do livre-arbítrio, desemboca nos domínios divergentes do pecado e da retidão. A possibilidade de cometer erros é inerente à aquisição da própria sabedoria. E atenção, entenda a diferença. Escolha deliberada do mal constitui o pecado. A rejeição voluntária da verdade é o erro. E somente a adoção persistente do pecado e do erro que seria a iniquidade. A capacidade de escolher entre o bem e o mal por meio do livre-arbítrio não é só dos planetas evolucionários. Todos os seres que possuem livre-arbítrio podem em algum nível decidir entre o bem e o mal. Segundo o livro, um dos administradores que estão entre nós e Deus, especificamente do nosso sistema, por meio do seu livre-arbítrio, decidiu ir contra os planos de Deus, sobre um esquema que desviaria o objetivo de construirmos a experiência para Deus. E essa escolha trouxe grandes consequências, incluindo um grande atraso em todo o nosso sistema de planetas. O nome desse governante é Lúcifer, mas com uma história e características bem diferentes das que já ouvimos falar sobre ele. Lúcifer, um ser brilhante do universo local, que se destacou por sua sagacidade, sabedoria e eficiência, passou por grandes provas e teve êxito em todas as suas missões antes de nos governar. Foi um excelente administrador por mais de 500 mil anos, antes de decidir, por meio do seu livre-arbítrio, a interferir nos planos divinos e nos nossos assuntos. Durante um certo tempo, realmente se persuadiu a acreditar que a sua ideia rebelde, de fato, era para o bem de todo o sistema, e se não para o bem de todo o universo. Em algum ponto dessa experiência, ele tornou-se insincero, e o mal evoluiu para o pecado deliberado e voluntário. A ele foi oferecida, desde longa data, a oportunidade para o arrependimento. No entanto, somente alguns de seus subordinados aceitaram a misericórdia. No caso dele, a misericórdia sempre foi rejeitada com um desprezo e um desdém sempre maiores. O fato da primeira e segunda revelações terem falhado aqui na Terra, das quais foram explicadas no vídeo anterior, tiveram influência direta e indireta dessa rebelião sistêmica causada por Lúcifer. Atualmente, Lúcifer está deposto e aguardando julgamento. Em consequência disso, a comunicação foi interrompida, pois poderia trazer estragos muito maiores, em lugares cada vez mais distantes. Ela será restabelecida assim que Lúcifer for completamente julgado e que a rebelião não possa causar mais estragos do que já causou. Mas lembre-se, independente do julgamento, tudo o que tem valor superior sobrevive, de uma forma ou de outra, independente dos resultados do julgamento ou de um remoto arrependimento tardio ou não. A demora do julgamento é equivalente ao tempo do sistema e também da misericórdia do nosso Criador, que conhecemos como Jesus na Terra. Quem tem filhos pode imaginar a dificuldade que seria ter que sentenciar um filho. Mas uma pergunta é eminente. Por que a escolha de Lúcifer teve consequências tão grandes e prejudicou tantas pessoas? Deus permitiria isso? Bom, mesmo nós, quando tomamos decisões por meio do nosso livre-arbítrio e que essas mesmas decisões têm consequências em pessoas, podemos entender como isso funciona. O livre-arbítrio tem relação direta com a dádiva da personalidade e da experiência, e isso possui consequências. Mas Deus não deseja nenhuma consequência negativa para nós, pode ter certeza.
Nada mais adequado do que a misericórdia divina para equalizar essas forças. A nossa própria existência seria impossível sem o livre-arbítrio da escolha. À primeira vista, poderia parecer que a Terra e os mundos isolados semelhantes sejam por demais desafortunados por haverem sido privados da presença de influências benéficas de personalidades supra-humanas. Contudo, o isolamento proporciona uma oportunidade única para o exercício da fé e para uma qualidade especial de confiabilidade cósmica, em uma convicção que não depende da visão e nem de qualquer outro aspecto material. Aos seres ascendentes, muito cedo, são confiadas inúmeras missões especiais de empreendimentos cósmicos, para a realização das quais uma fé inquestionável e uma confiança sublime são essenciais. Devido à experiência adquirida em todo esse processo, é ensinado agora que o bem que resulta da rebelião de Lúcifer é mais de 1000 vezes a soma de todo o mal. Para entender melhor o fato que todos esses desvios, assim como outros fatores, nos tornam tão especiais, entender como a relativização da contagem do tempo é algo importante para compreender nessas demoras, assim como ter um detalhamento maior sobre como diferenciar o mal, o pecado e os tabus humanos, só podem ser adequadamente esclarecidas com a própria leitura do livro e participação de grupos de estudo. Tenha uma ótima leitura e até o próximo vídeo.